Minha família me chamou de fracasso no jantar, então revelei meu sucesso de negócio de 2 milhões. Cara, eu nunca pensei que escreveria isso aqui no Reddit, mas preciso desabafar com vocês. Ontem à noite foi uma das piores e ao mesmo tempo melhores noites da minha vida. Tudo começou com um jantar de família normal na casa da minha mãe, aqueles domingos típicos que todo brasileiro conhece bem. Feijoada, farofa, cerveja gelada e toda a família reunida na mesa da sala. Eu estava ali quieto no meu canto, comendo e ouvindo as conversas dos meus tios e primos sobre trabalho, dinheiro e vida. Sempre fui meio tímido nessas reuniões, sabe como é. Desde criança eu era o primo esquisito que preferia ficar no quarto mexendo no computador do que jogando bola no quintal. Meu tio começou a falar sobre como o filho dele tinha conseguido uma promoção na empresa onde trabalha, algo sobre ser supervisor de vendas agora. Minha tia não perdeu tempo e começou a contar vantagem sobre como a filha dela estava ganhando bem como enfermeira no hospital particular. Era aquela competição familiar clássica, cada um tentando mostrar como seus filhos eram mais bem-sucedidos que os outros. Eu continuei comendo em silêncio, esperando que a conversa mudasse de assunto. Sempre odiei essas comparações idiotas que as famílias brasileiras fazem. Minha mãe, que sempre foi meio crítica comigo, resolveu me colocar na conversa de uma forma que eu não esperava. Ela falou que eu ainda estava morando sozinho no meu apartamento pequeno, trabalhando meio período como freelancer de design gráfico. Falou isso com aquele tom de decepção que só mãe brasileira sabe fazer. Meu pai, que normalmente não se mete nessas conversas, resolveu dar pitaco também. Disse que eu já tinha 28 anos e ainda não tinha uma carreira séria, não tinha namorada fixa, não tinha planos de casar nem ter filhos. O pior veio quando meu tio mais velho, aquele que sempre se acha o patriarca da família, começou a falar sobre responsabilidade e maturidade. Ele disse que eu estava perdendo tempo com essas coisas de internet e computador, que isso não era profissão de verdade. Falou que quando ele tinha a minha idade já tinha casa própria, carro novo e 3 filhos para sustentar. Minha prima, que sempre foi meio invejosa, começou a rir e comentar sobre como eu era diferente do resto da família. Disse que eu sempre fui o primo esquisito que vivia no mundo da lua. Foi aí que minha mãe soltou a frase que mais me machucou naquela noite. Ela disse que eu era o maior fracasso da família, que não tinha conseguido nada na vida aos 28 anos. Disse isso na frente de todo mundo, como se eu não tivesse sentimentos. Meu coração acelerou e senti aquele aperto no peito que dá quando você se sente humilhado. Toda a família riu como se fosse uma piada. Naquele momento eu quis sumir da face da terra. Pensei em me levantar e ir embora, mas algo dentro de mim disse que era hora de falar a verdade. Respirei fundo e resolvi contar para eles sobre minha empresa de marketing digital que eu tinha criado há 3 anos. Comecei explicando como tinha começado, fazendo sites simples para pequenos negócios do bairro. Falei sobre como fui aprendendo sobre SEO, redes sociais e publicidade online. Contei sobre meu primeiro cliente grande, uma loja de roupas que aumentou as vendas em 300% depois que comecei a cuidar das redes sociais deles. A família começou a me olhar com uma expressão diferente, como se estivessem ouvindo uma história interessante pela primeira vez. Minha descoberta mais chocante veio quando percebi que minha própria prima trabalhava na empresa concorrente da minha maior cliente. A prima que tinha me chamado de esquisito trabalhava como gerente de marketing na empresa que eu tinha literalmente destruído no mercado online. Minha agência tinha roubado 60% dos clientes digitais deles nos últimos 2 anos. Ela não fazia ideia de que eu era o responsável por isso. Quando contei para a família sobre esse cliente específico, vi o rosto dela ficar vermelho. Ela sabia exatamente de qual empresa eu estava falando porque tinha perdido o bônus anual por causa da queda nas vendas. Ironicamente, ela que sempre me zoou por trabalhar com computador estava perdendo dinheiro por causa da minha competência com computadores. Continuei contando sobre como minha empresa tinha crescido. Falei sobre os 15 funcionários que eu tinha contratado, todos trabalhando no escritório que eu alugava no centro da cidade. Expliquei como tinha clientes em 5 estados diferentes e como estava faturando mais de R$ 150.000 por mês. Minha mãe parou de comer e ficou me olhando com aquela cara de quem não acredita no que está ouvindo. Meu pai largou o garfo e ficou prestando atenção em cada palavra que eu falava. O silêncio na mesa era ensurdecedor. Meu tio, que tinha me chamado de imaturo, começou a fazer perguntas sobre impostos e parte burocrática da empresa.
Percebi que ele estava tentando encontrar alguma falha na minha história, como se não conseguisse aceitar que eu tinha conseguido alguma coisa na vida. Respondi todas as perguntas dele com calma, explicando sobre contabilidade, funcionários registrados e todos os documentos legais que uma empresa precisa ter. Minha tia ficou quieta pela primeira vez na noite, sem saber o que falar. A segunda bomba que eu soltei foi sobre minha casa própria no condomínio fechado. Eu nunca tinha contado para a família que tinha comprado uma casa de 4 quartos num condomínio fechado há 6 meses. Sempre fingia que ainda morava no apartamento pequeno para não causar inveja nem perguntas inconvenientes. Quando falei sobre a casa, a piscina, a churrasqueira e os 2 carros na garagem, minha mãe quase engasgou com a cerveja. Meu pai me perguntou como eu tinha conseguido financiamento para uma casa daquele valor. Expliquei que tinha pagado à vista, sem financiamento, com o dinheiro que tinha guardado dos lucros da empresa. Minha prima ficou com uma cara de raiva que eu nunca tinha visto antes. Ela, que sempre se achava superior por ter um emprego formal, estava descobrindo que eu tinha mais dinheiro que ela sem nem mesmo trabalhar para outras pessoas. Meu tio começou a fazer contas mentalmente, tentando entender como alguém da minha idade conseguia comprar uma casa à vista. Expliquei que investia 40% do lucro da empresa em ações e fundos imobiliários, diversificando os investimentos para garantir estabilidade financeira no futuro. A família toda ficou em silêncio por alguns minutos, processando todas as informações que eu tinha acabado de compartilhar. Minha mãe foi a primeira a falar, perguntando por que eu nunca tinha contado nada disso antes. Expliquei que sempre preferi manter minha vida privada longe da família por causa exatamente dessa atitude de julgamento que eles sempre tiveram comigo. Disse que cansei de ser tratado como fracassado, quando na verdade estava construindo algo importante, enquanto eles ficavam perdendo tempo com fofocas e comparações. Meu pai, que normalmente é muito rígido comigo, pediu desculpas pela forma como tinha falado sobre minha profissão. Disse que não sabia que trabalhar com internet podia ser tão lucrativo assim. Minha mãe começou a chorar, pedindo perdão por ter me chamado de fracasso na frente de todo mundo. Ela disse que estava orgulhosa de mim e que não sabia que eu tinha conseguido tanto sucesso sozinho. Foi um momento muito emocionante para mim, porque finalmente senti que minha família estava me reconhecendo como um adulto bem-sucedido. Mas a maior surpresa da noite veio quando meu irmão mais velho apareceu na casa com uma notícia que mudaria tudo. Meu irmão chegou na casa da minha mãe por volta das 9 da noite, bem na hora que eu estava terminando de contar sobre minha empresa. Ele estava com uma cara muito estranha, como se tivesse visto um fantasma. Cumprimentou todo mundo meio sem graça e sentou na mesa conosco. Minha mãe ofereceu comida para ele, mas ele recusou, dizendo que precisava conversar com a família sobre algo importante. Eu fiquei curioso porque meu irmão sempre foi muito reservado, raramente compartilha problemas pessoais com a família. Ele começou contando que tinha perdido o emprego na multinacional onde trabalhava há 8 anos. Disse que a empresa tinha feito um corte geral de funcionários e que ele estava desempregado há 3 meses. Minha família ficou chocada porque ele sempre foi considerado o filho mais estável, aquele que seguiu o caminho tradicional de estudar, se formar e trabalhar numa empresa grande. Meu irmão continuou explicando que estava com dívidas no cartão de crédito e que talvez tivesse que vender o apartamento para quitar as pendências. A ironia da situação era gritante. Minha família tinha passado a noite toda me chamando de fracasso, enquanto meu irmão, que sempre foi o exemplo de sucesso, estava numa situação financeira desesperadora. Meu pai ficou muito preocupado e começou a pensar em formas de ajudar. Minha mãe ficou em pânico porque sempre teve medo de que os filhos passassem por dificuldades financeiras. Meu tio, que tinha me criticado tanto, ficou sem graça porque tinha usado meu irmão como exemplo de pessoa responsável durante nossa conversa. Eu me senti mal pela situação do meu irmão, mas ao mesmo tempo senti uma satisfação estranha por ver como a vida pode dar voltas inesperadas. Ofereci ajuda para ele, dizendo que minha empresa estava crescendo e que talvez pudesse criar uma vaga para ele na área administrativa. Meu irmão ficou surpreso com a oferta, porque até aquele momento ele não fazia ideia do tamanho do meu negócio. Expliquei que poderia pagar um salário melhor do que ele recebia na multinacional, além de oferecer participação nos lucros. Minha família ficou impressionada ao ver como eu estava oferecendo ajuda para meu irmão num momento tão difícil. Minha mãe comentou que estava orgulhosa de ver como eu tinha me tornado uma pessoa generosa e bem-sucedida.
Meu pai disse que finalmente entendia porque eu sempre fui tão focado no trabalho, mesmo quando eles achavam que eu estava perdendo tempo. Meu tio pediu desculpas pela forma como tinha falado comigo e disse que estava impressionado com minha maturidade. A reviravolta mais dramática aconteceu quando descobri que minha namorada secreta era filha do meu maior concorrente. Eu nunca tinha contado para minha família que estava namorando há 1 ano e meio. Sempre mantive minha vida amorosa privada porque não queria dar satisfação sobre meus relacionamentos. Minha namorada trabalhava numa empresa que eu achava que era apenas mais uma agência de marketing da cidade. Descobri naquela noite, através de uma conversa casual, que o pai dela era o dono da maior agência de publicidade tradicional da região, meu principal concorrente no mercado. A descoberta veio quando minha tia perguntou se eu tinha namorada e eu resolvi contar sobre ela. Falei o nome da empresa onde ela trabalhava e meu tio imediatamente reconheceu, dizendo que conhecia o dono. Ele contou que o cara era muito conhecido na cidade, que tinha uma empresa de publicidade há mais de 20 anos. Meu coração disparou quando percebi que eu estava namorando a filha do homem que eu considerava meu maior rival profissional. Ela nunca tinha me contado que o pai dela era o dono da empresa. Comecei a repassar mentalmente todas as nossas conversas dos últimos meses, tentando lembrar se ela tinha me dado alguma informação sobre minha empresa para o pai dela. Lembrei que ela sempre fazia perguntas sobre meus clientes e estratégias de marketing. Pensei que ela era apenas curiosa sobre meu trabalho, mas agora suspeitava que podia estar passando informações para o concorrente. Minha mente ficou confusa, misturando sentimentos de amor, desconfiança e paranoia. A família percebeu que eu tinha ficado preocupado com alguma coisa e começou a fazer perguntas. Expliquei minha descoberta e meus medos sobre a possibilidade de estar sendo usado para espionagem industrial. Meu irmão, que trabalhou muitos anos em multinacional, disse que esse tipo de coisa era mais comum do que eu imaginava. Minha mãe ficou preocupada com a possibilidade de eu estar sendo enganado por alguém que eu amava. Meu pai sugeriu que eu conversasse abertamente com ela sobre a situação. Resolvi ligar para ela naquela mesma noite, na frente da minha família. Precisava tirar isso a limpo porque não conseguiria dormir com essa dúvida. Quando ela atendeu, expliquei que tinha descoberto quem era o pai dela e perguntei diretamente se ela sabia que éramos concorrentes. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois confessou que sempre soube, mas que nunca teve coragem de contar. Disse que tinha medo de que eu terminasse o namoro por causa da rivalidade profissional. Perguntei se ela tinha passado informações sobre minha empresa para o pai dela. Ela jurou que nunca fez isso, que sempre manteve nossa relação pessoal separada dos negócios. Explicou que o pai dela nem sabia que ela estava namorando, porque eles não tinham uma relação muito próxima. Disse que inclusive havia discutido com ele várias vezes sobre as estratégias antiquadas que ele usava na empresa. Minha família ficou ouvindo a conversa toda, torcendo para que ela fosse honesta comigo. Quando desliguei o telefone, senti um alívio enorme. Acreditei na sinceridade dela e percebi que minha paranoia tinha sido exagerada. Minha mãe disse que podia ver nos meus olhos que eu amava muito essa menina e que não deveria deixar os negócios atrapalharem minha felicidade. Meu pai comentou que rivalidade profissional não deveria interferir em relacionamentos pessoais, que isso era coisa de gente imatura. Minha família toda me apoiou na decisão de continuar o namoro, dizendo que o importante era a honestidade entre nós dois. O clímax emocional chegou quando meu pai confessou que tinha perdido todas as economias da família em um investimento fraudulento. Já era quase meia-noite quando meu pai pediu para conversar comigo em particular. Fomos para o quintal da casa, longe dos outros familiares. Ele estava com uma expressão muito séria, como se fosse contar algo que estava guardando há muito tempo. Começou falando sobre como estava orgulhoso do meu sucesso e de como eu tinha conseguido construir algo sólido sozinho. Disse que sempre teve medo de que eu não conseguisse me sustentar financeiramente, mas que agora via que estava errado. Depois ele confessou algo que me deixou completamente chocado. Disse que há 6 meses tinha investido todas as economias da família em uma empresa que prometia lucros impossíveis. Era uma pirâmide financeira disfarçada de investimento em criptomoedas. Ele tinha perdido R$ 180 mil, todo o dinheiro que meus pais tinham guardado ao longo de 30 anos de trabalho. Minha mãe não sabia de nada, ele tinha mantido o segredo porque estava com vergonha demais para contar. Meu pai começou a chorar na minha frente, coisa que eu nunca tinha visto na vida.
Disse que se sentia o maior idiota do mundo por ter caído numa fraude tão óbvia. Explicou que o cara que o convenceu era um conhecido da igreja, alguém em quem ele confiava completamente. Disse que agora não tinham mais dinheiro para a aposentadoria e que teriam que trabalhar até morrer. Meu coração ficou apertado vendo meu pai, que sempre foi meu herói, completamente destruído por essa situação. Perguntei por que ele não tinha me contado antes, já que eu podia ter ajudado a analisar o investimento. Ele disse que tinha vergonha de pedir ajuda para o filho, que considerava irresponsável com dinheiro. Explicou que só agora, depois de ouvir sobre minha empresa e meus investimentos, percebeu que eu entendia muito mais sobre finanças do que ele imaginava. Disse que se arrependia de não ter me procurado antes de fazer aquela decisão idiota. Abracei meu pai e disse que ia ajudar ele a resolver essa situação. Expliquei que tinha dinheiro guardado suficiente para repor as economias deles e que podia fazer isso sem prejudicar minha empresa. Ofereci pagar todas as contas da casa pelos próximos 2 anos, até que eles se organizassem financeiramente. Meu pai ficou emocionado com a oferta, mas disse que não podia aceitar porque seria muita responsabilidade para mim. Insisti que queria ajudar porque eles tinham me criado e me dado educação, que era minha obrigação retribuir agora que tinha condições. Disse que não era favor, era responsabilidade familiar. Meu pai finalmente aceitou a ajuda, mas pediu para que fosse um empréstimo, não uma doação. Concordei com os termos dele para que se sentisse mais confortável. Combinamos que ele ia pagar de volta aos poucos, conforme a situação financeira deles melhorasse. Quando voltamos para dentro da casa, minha mãe percebeu que meu pai tinha chorado e ficou preocupada. Ele contou para ela sobre o investimento perdido e sobre minha oferta de ajuda. Minha mãe ficou chocada com a notícia, mas ao mesmo tempo aliviada por saber que tinha uma solução. Ela me abraçou e disse que estava orgulhosa de ter um filho tão generoso e responsável. Disse que sempre soube que eu era especial, mesmo quando eu era criança. A resolução final veio quando toda a família reconheceu que tinham julgado mal minha trajetória de vida. Minha mãe foi a primeira a pedir desculpas formalmente pelo que tinha falado sobre meu fracasso. Disse que estava envergonhada por ter me humilhado na frente de todo mundo sem conhecer a verdade sobre minha vida. Explicou que sempre teve medo de que eu não conseguisse me sustentar porque meu caminho era muito diferente do que ela considerava normal. Confessou que tinha preconceito contra trabalho com internet porque não entendia como funcionava. Meu tio, que tinha sido o mais crítico durante o jantar, reconheceu que tinha sido injusto comigo. Disse que estava impressionado com minha maturidade e capacidade de perdoar a família mesmo depois de ter sido tratado mal. Pediu desculpas pela forma como tinha falado sobre minha profissão e disse que gostaria de entender melhor como funcionava meu negócio. Ofereceu indicações de possíveis clientes para minha empresa como forma de se redimir. Minha prima, que tinha rido quando me chamaram de fracasso, ficou muito sem graça durante toda a segunda parte da noite. Ela percebeu que tinha sido cruel comigo e que sua própria carreira estava em declínio por causa da concorrência que eu fazia com a empresa onde trabalhava. Pediu desculpas pela forma como tinha me tratado ao longo dos anos e disse que sempre teve inveja da minha liberdade para trabalhar com o que gostava. A família toda começou a fazer perguntas sobre minha empresa, demonstrando interesse genuíno pelo meu trabalho. Expliquei como funcionava marketing digital, como eu conseguia clientes e como planejava expandir o negócio. Meu irmão ficou animado com a possibilidade de trabalhar comigo e começou a dar ideias sobre como poderia contribuir com sua experiência em administração. Minha mãe perguntou se eu precisava de ajuda com alguma coisa, oferecendo apoio da forma como podia. Percebi que aquela noite tinha mudado completamente a dinâmica da nossa família. Pela primeira vez na vida, senti que era respeitado e valorizado pelos meus parentes. Não era mais o primo esquisito que vivia no computador, era um empresário bem-sucedido que estava ajudando a família em momentos difíceis. Meu pai disse que estava orgulhoso de mim e que finalmente entendia porque eu sempre fui tão focado no trabalho. Quando a família começou a ir embora, todos me abraçaram e pediram para que eu fosse mais presente nas reuniões familiares. Disseram que queriam conhecer melhor minha namorada e que gostariam de visitar minha casa nova. Minha mãe disse que estava ansiosa para contar para as amigas sobre o sucesso do filho. Meu tio comentou que eu era um exemplo para os filhos dele, que deviam aprender sobre empreendedorismo comigo. Fiquei em casa com meus pais depois que todo mundo foi embora.
Conversamos até quase 2 da manhã sobre planos para o futuro, sobre como eu podia ajudar meu irmão e sobre os investimentos que meu pai deveria fazer daqui para frente. Minha mãe fez café e ficamos na cozinha conversando sobre vida, família e dinheiro. Foi uma das melhores conversas que já tive com meus pais, porque finalmente eles me viam como um adulto responsável e bem-sucedido. No final da noite, percebi que aquela experiência tinha sido fundamental para meu crescimento pessoal. Aprendi que não devo ter medo de compartilhar minhas conquistas com as pessoas que amo, mesmo quando elas não entendem meu caminho. Entendi que minha família sempre se preocupou comigo, mas que expressava essa preocupação de forma errada. Resolvi ser mais aberto sobre minha vida e mais presente nas reuniões familiares, agora que sabia que seria respeitado. Hoje, 3 meses depois daquele jantar, minha relação com a família está completamente diferente. Meu irmão está trabalhando comigo e se adaptando muito bem à nova função. Meus pais estão mais tranquilos financeiramente e meu pai está aprendendo sobre investimentos seguros. Minha namorada conheceu minha família e todos gostaram muito dela. Até minha prima mudou de emprego e está trabalhando numa empresa que não compete comigo. A lição que aprendi é que às vezes precisamos mostrar nossa força para sermos respeitados, mesmo pelas pessoas que mais amamos. Não devemos aceitar ser tratados como fracassados quando sabemos que estamos construindo algo importante. Família é fundamental, mas não podemos permitir que nos diminuam por medo ou preconceito. Aquela noite mudou minha vida para sempre, e hoje sou uma pessoa mais confiante e mais próxima da minha família.